Desde o início do ano, o governo tenta desacelerar a alta da inflação. Entretanto, alguns alimentos, como os ovos, apresentam uma alta superior à inflação. E esse aumento no preço dos ovos, observado ao longo dos últimos meses, se deve principalmente pela substituição da demanda, saindo da carne vermelha para a carne de frango e ovos. Uma análise mais de médio prazo, o que a gente observa? Que nos últimos anos a inflação estava acelerando. A gente teve uma inflação dos alimentos de cerca de 20% em 2020. Essa inflação desacelerou para cerca de 12% nos alimentos em 2021. E em 2022 ela convergiu por cento da meta, em 7,5%, 8%. Então, nos últimos anos, com o empobrecimento em geral da população brasileira, o que a gente foi observando? Assim como eu, como boa parte das famílias, a substituição da proteína bovina, que é a mais cara, a carne de boi, pela carne de porco, pela carne de frango e, finalmente, pelo ovo. Então, quanto menor é a classe social das pessoas, mais elas substituíam a carne de boi por carne de frango ou por ovo, e com isso fez então aumentar a produção de ovos nos últimos anos, de maneira geral. Entretanto, com as mudanças econômicas atuais, tem havido um caminho contrário, a troca do ovo pelas carnes. Com isso, produtores têm deixado de trabalhar com ovos e passado a abater mais frangos para suprir a necessidade do mercado. Logo, a tendência é que o ovo comece a diminuir de preço. Aparentemente, a gente está iniciando um caminho contrário. Então, com o retorno do crescimento, com o retorno da renda das famílias brasileiras, elas estão podendo fazer a substituição, vamos dizer assim, positiva, deixando de comer carne de ovo, deixando de comer ovo e substituindo pela carne de frango. Com isso, os produtores de frango e de ovos, eles passaram a substituir as galinhas poedeiras, aquelas que produzem ovo, e por galinhas de abate, para suprir esse aquecimento da demanda por carne de frango. Então, com esse aumento da produção de aves para o abate, para a carne de frango, a gente teve, inclusive, a carne de frango e a carne de boi cresceu menos do que a inflação nesses últimos anos. Então, enquanto o ovo está ficando proporcionalmente mais caro, a carne de frango e a carne de boi e a carne de porco estão ficando proporcionalmente mais barato, a gente tem então essa inversão na demanda. Na realidade baixou um pouco, agora por essas 2 semanas para cá, porque na realidade estava muito caro e o consumo diminuiu um pouco, querendo ou não, é automático, quando assim diminuiu o consumo um pouco, é normal que aquilo baixa para poder voltar ao mercado a aquecer de novo, Outro fator que também influencia é o preço dos insumos, como a soja e o milho, que fazem parte da alimentação da galinha. Se a ração fica mais barata, o produto final também apresenta redução no preço e vice-versa, além da mão de obra. Isso influencia muito, porque na realidade outra coisa, a mão de obra também está muito complicada, então querendo ou não, você não tem como vender muito barato, pela questão da mão de obra, mas está num preço razoável que acho que o consumidor fica bem atendido.